Fala aí, gurizada, tudo tranquilo? Sejam todos muito bem-vindos ao canal de vídeos aqui da Oficina Diego Velocímetros, Canoas, Rio Grande do Sul. Vamos dar início a mais uma oficina mecânica. Nossa segunda-feira do dia 8 de maio, é isso mesmo? É isso mesmo. Segunda-feira do dia 8 de maio. Solzinho brilhando por Canoas, uma temperatura agradável, né? E para começar, o que a gente tem aqui, ó? Fiesta. É lógico que é um Fiesta. Só que dessa vez é um New Fiesta, né? Bom, Fiestinha aqui, ó, 2013-14, Sigma 1.6, né? Tá zero ainda, na verdade. Tem menos de 40 mil quilômetros rodados. Vamos virar aqui? O dono trouxe para nós aqui, ó, óleo do motor, filtros, filtro de cabine, condicionador de metais, Perfect Clean, né? Trouxe algumas coisinhas. E lógico, ele quer que a gente dê uma olhada quanto a líquido de arrefecimento, fluido de freio, velas de ignição, corpo de borboleta, até mesmo bicos injetores, né? Ele quer que a gente dê uma boa olhada nessa parte, ver tudo que realmente precisa ser feito. Pastilhas de freio, parece que na última revisão em concessionária passaram para ele que já teria que substituir para a próxima revisão. Então a próxima revisão é agora aqui dentro da nossa oficina. A gente vai dar uma boa observada para ele também. Já teve aí um vazamento de fluido de transmissão, né, da caixa de câmbio dele aí também, o qual foi resolvido em garantia. Então ele quer que a gente só verifique para ver se não tem mais nada de vazamento, um suorzinho de óleo que seja ou algo do tipo. Tranquilo? Vamos lá, vamos preparar o cara aqui, vamos começar a desmontar o que se faz necessário e logo a gente tem uma posição mais exata. Bom, nosso Fiesta aqui, ó, está removendo os injetores, né, e para isso a gente tem que desligar aqui, ó, esses chicotinhos das velas de aquecimento, né, do sistema Flex. Esse aqui, sempre que chega um eu explico, né, em vídeo. Ele já não conta mais com aquele tanquinho de partida frio, então ele tem essas velas de aquecimento, exatamente uma em cima de cada eletroinjetor, para quando o combustível, o álcool no caso, né, nosso etanol, numa região bem fria do Brasil, como aqui, no inverno ele chega, né, sob pressão da bomba normal, e ele se depara então com as velas de aquecimento antes mesmo de chegar nos bicos injetores. Então esse etanol ele é aquecido para ser injetado na câmara de combustão e o motor conseguir então dar a partida, né, sem a necessidade do tanquinho de partida frio, o qual injetava gasolina por uma tomada de vácuo, ou até se pegar aí um sistema Honda, por exemplo, tem um injetor para ele próprio, né? Ele funciona dessa maneira aí. É a evolução aí do sistema Flex, né? Bom mesmo seria se não existisse porra nenhuma de sistema Flex, tá? Desculpem a palavra, mas que tivessem aí motores a gasolina de fato, seria muito melhor. Mas tá de boa. Aqui a gente precisa soltar agora nosso conector elétrico aqui, que é um sistema único, né, para os 4 injetores. E aí tá fora, tranquilo? Ó, vai soltando as travinhas de boa. E aí então o Daniel consegue puxar para cá nosso tubo aí com os injetores Bosch. Vai para lá, vai para teste, né? O corpo tá ali fora também. Precisa soltar o corpo porque aqui tem um parafusinho, né? Pega do próprio coletor, segura a flauta também, então precisa abrir espaço, né? Então solta o corpo também vai limpar. Já tem uma bordinha escura nele. Aqui para trás já tem uma sujeirinha maior. Então também daqui a pouco o corpo já fica limpo. Teste dos injetores e a gente vai avançando. Aqui por baixo, enquanto o Daniel remove o protetor de cárter dele, a gente observa que o disco tá tranquilo, tem uma micro bordinha, né, mas o desgaste da pista dele bem liso, ó, bem parelho. E ali, ó, a gente vê o quanto que a pastilha de freio já está bem gasta, né? Então o dono autorizou a troca, a gente vai providenciar aí, já fica legal. Aqui embaixo na transmissão tem um suor de óleo também, né? Agora a gente não sabe se foi porque o pessoal não limpou ou o serviço não ficou muito bem executado, o que aconteceu. Assim que a gente remover o protetor, a gente vai deixar isso bem limpo para ele. Próxima manutenção, se ele trazer aqui na oficina, a gente consegue ter parâmetro, ou até mesmo se ele levar em outra oficina, consegue saber o que está acontecendo, tá? E aqui atrás, ó, filtro de combustível do New Fiesta, fica aqui, ó.
Pra quem não sabe, tá? Bem próximo à mola esquerda aqui traseira, tá ali nosso filtrinho. Então, na sequência ele tá pulando fora também. Então, óleo drenado, filtro substituído, e aqui a gente fez uma faxina no cara por baixo, ó, que trouxe de volta aí todo o brilho da transmissão aqui do cárter do motor, né? Não sei se com luz fica melhor ou pior. Ele tava muito sujo aqui, ó. Provavelmente, pessoal, trocava o filtro na concessionária, só passava um paninho onde escorria o óleo e vai embora, né? E aí isso aí vai grudando terra, vai sujando, vai ficando podre, um aspecto feio. Agora não, agora tá tudo bem limpo, né? Aqui vai dar pro dono monitorar, ver se de fato a transmissão segue vazando ou não. Aqui por trás também, já tudo bem limpo, tudo seco, filtro colocado. Agora então ali é partir para a troca do filtro de combustível, tá? Mas aqui, ó, nossos injetores emparelharam basicamente em 80 ml, tá? Já estão limpinhos, equalizados. Tá ali em cima já, o Daniel lavou eles. A partir daqui troca o conjunto de vedação e já pode montar eles de volta. Acabei de retornar da concessionária Ford aqui em Canoas, tá? Onde eu fui buscar as pastilhas de freio originais. Acabou que a diferença de preço das genuínas Motorcraft para uma frase era pequena, né? Compensava pegar a original. Mas quando a gente começa a prestar atenção mesmo, né? Olha a diferença de fato da pastilha Fomoco aqui, né? Que sai de fábrica para a pastilha de reposição. Tá tudo estampado no próprio material da pastilha, né? Não é nada impresso como tem aqui. O código de uma para outra não é o mesmo. E a gente observa aqui, ó, que existe o friso aqui para tirar a sujeira da pastilha para fora, e aqui não. Então, dentro de uma própria linha de montagem existem as respectivas diferenças, né? Complicado. Tomara que a pastilha original não fique fazendo ruído ou algo do tipo que venha incomodar. Vamos lá. A gente tem que migrar essas chapinhas para ela, né? A pastilha que vai pro lado do êmbolo da pinça são duas chapinhas, né? Vai uma sobre a outra assim, mais ou menos isso. Então é importante obedecer essa respectiva ordem aí para ficar tranquilo. Fora isso, ainda aplica uma camada tranquila aí de anti-chill, fica bom o serviço. Olha que fantástico aí, então, as pastilhazinhas pintadas aqui com anti-chill, né? Ele cria uma película aí de quase, ó, ainda está um pouquinho fresco, de quase meio milímetro de espessura, né? Um emborrachamento, vamos dizer, nas costas das pastilhas, e fica bacana. O que a gente faz? O Daniel aplicou primeiro uma camada, sobrepôs a chapinha e deu mais uma fina camada sobre a chapinha ainda. Fica bem bacana, né? Certo que não vai ficar fazendo barulho de trepidação, batida, né? Aqueles barulhinhos de metálico, de ferro, vamos dizer assim. Isso com certeza não vai ficar acontecendo, tá? Então tá aí. E a questão de montar de volta agora. Disco, como eu falei, tem uma pequena saliência, muito singela, né? Quase nada. Vai ficar legal. Vamos montar essas pastilhas aí. Esse lado aqui ainda tem que tirar esse silicone aqui que é aplicado junto, né, para travar a pastilha. Já fica legal. Sigma já recebendo o óleo do motor, o condicionador aqui que o dono forneceu também, né? Então 4 litrinhos exatos, mais o condicionador fica top, né? Dá a medida exata aí. As pastilhas então, lado direito e esquerdo já montados direitinho, né? E o pessoal tem perguntado aí, um telespec em particular até perguntou sobre a aplicação do anti-chill aqui nas costas da pastilha, né? Como que deve ser feito. Na verdade não tem nada demais, tá? É uma latinha spray, com uma latinha de tinta, por exemplo, a qual tu vai pintar as costas da pastilha aí, né? Observa no rótulo ali a recomendação de uso do produto. Aplica uma, duas de mão, enfim, já fica bacana, dá o tempo de cura do produto aí, normalmente em 2 a 5 minutos, para ele secar e pronto. Pode montar as pastilhas aí, é bem simples, tá? Não tem mistério nenhum. Ali Daniel já está removendo o reservatório de fluido de freio,
A gente vai lavar ele direitinho também para poder receber o novo ATE.4. E aí depois disso tudo, a gente verifica as velas, o corpo de borboleta já está limpo. Está em cima da bancada, tá lá, em cima da bancada, do lado da flauta, né? A gente já remonta isso tudo, aqui a gente vai jogar um spray ainda para tirar essa oleosidade que tem aqui, não sei se é de silicone, o que é, mas tá meio feio, tá grudando sujeira, então a gente vai limpar isso tudo também. Até o dono pode monitorar que se caso volte esse leve suor aqui, ele pode providenciar uma junta de tampa então aí pra gente substituir, né? Ou ele traz aí, a gente providencia também, sem problemas, já fica bem top. O dono também forneceu aqui, ó, 2 latinhas de Perfect para nós. O aditivo mais top que a gente tem no mercado hoje aí. Então tá recebendo. 1 litrinho. Vai dar aquele moral pro sistema, né? Isso aí. Vamos falar um pouquinho de velas de ignição agora. Depois a gente fecha aqui. Ó, a gente removeu antes uma das velas dele aqui. A vela aí foi substituída com 26 mil quilômetros, né? Ele está com 38 uns quebrados. A vela está correta, né? A vela é aplicação exata, NGK Ford, beleza. Até aí tudo tranquilo. Só que ela tem aqui, ó, já um certo desgastezinho. Ela é a abertura exata aqui entre os eletrodos de 1 milímetro, tá? 1 milímetro. Tá dando 1 milímetro ponto 1, tá? Já teria que substituir a vela por causa disso? Não precisa. Dá para regular, tá? A gente usa aqui como margem na oficina uma tolerância de 10% para o desgaste. Aqui no caso está batendo 1.1, deu exatamente 10% de desgaste da vela. 10% ainda tu consegue aferir o eletrodo massa aqui, ó, sem alterar o ângulo do eletrodo, tá? Então é só usar esse 10% aí para qualquer vela, tu vai conseguir regular direitinho, né? A partir daí 20, 30%, o eletrodo massa já começa a ficar inclinado para baixo, assim, ó, e aí ele desgasta a vela errado no eletrodo positivo. Aí já convém fazer a troca do componente. 10% está de boa, dá para regular, limpa, escova direitinho, volta com as velas aí, é certo que funciona sem problemas. Aqui, ó, o Daniel já está instalando as velas, né? Na verdade ele removeu, lavou as velas direitinho, limpou, escovou, aferiu a abertura e agora então já pode voltar. Lá no filtro de ar, ó, saiu um original, sujo, né? Lógico. E entrou então agora esse inflow aqui, ó, que é um óleo, ele é um filtro banhado a óleo, vamos dizer assim, né? Tem um sprayzinho nas duas faces dele, pronto. Ele pode ser lavado e reutilizado. Eu particularmente não gosto, tá? Opinião minha, pessoal. Não recomendo. Prefiro muito mais a utilização de um filtro original, não vejo vantagem nisso, até porque esse óleozinho todo aqui, ó, vai parar lá na borboleta, tá? Então tu acaba sujando precocemente a borboleta. Tu economiza na troca do filtro, tu gasta limpando a borboleta. Então, opinião pessoal minha aqui, tá? Eu não colocaria no meu carro ou no carro de um cliente esse tipo de filtro, a não ser que de fato tivesse aí alguma eficiência comprovada mesmo, né? Que não fosse pelo simples fato de ter que estar trocando o filtro de ar, né? O fato de estar economizando a troca do filtro por ser lavável ou não. Se trouxesse de fato algum outro benefício em termos de potência ou alguma coisa assim, mas apenas um filtro de ar esportivo, enfim, para um sistema todo original, também não vai fazer milagre, né? Então, não é nada contra a marca em si, a Inflow, uma Cayenne, né? Nada a respeito. Eu só não vejo muita vantagem em ter esse tipo de filtro de ar aí instalado no motor. Mas o dono trouxe, beleza, a gente aplica para ele sem problemas. É só manter a higiene correta para o filtro aqui, a lubrificação que precisa para ele também cumprir a função. Tá feito. Mal não vai trazer sem ser uma sujeirinha precoce para o corpo. Antes de colocar o
Fiesta aqui para funcionamento. A gente vai pegar ali e ver como é que tá a situação do aditivo dele, ó. O Daniel vai coletar uma amostra. Ó, nossa agulhinha se movimenta. Bateu ali algo em torno de menos 25 graus. Pode virar aí, Daniel, por favor. Ó, menos 25, vamos pegar aí quase menos 22. 40% então de aditivo, tá? Nessa mistura aí. É uma porcentagem boa. O fluido tá bem limpinho, tá legal, né? Agora, lógico, como é um fluido à base de glicol, ele começa a queimar o reservatório de expansão, ó. Né? Isso é meio padrão aí a todos os aditivos à base de glicol, tá? Independente da classificação dele. Aditivos à base de polímeros, isso não acontece. Mantém ele sempre limpinho. Mas tá de boa. A gente sabe que o nosso aditivo tá limpo, tá ok. Então a gente pode pegar nossa tampinha. Fecha o cara aqui. Tá no nível, tá correto. Podemos colocar ele para funcionar então e monitorar os parâmetros. Beleza, Fiesta Sigma aqui concluído, tá? Por último agora estava só trocando o filtro de cabine. Mas é isso aí. Injeção eletrônica dele tá show de bola. Já teve aqui reset de parâmetros executado, tá? Não tem avarias. Rotação do motor tá top. Posição da borboleta variando entre 0 e 1%, olha só. Temperatura do ar de admissão, temperatura da água, né? Tensão de bateria muito importante também. E se a gente pegar aqui, ó, nós temos o tempo que o motor tá ligado, né? 1880 milissegundos, na verdade. Aí nós temos aqui nossas sondas funcionando corretamente, tá? Sonda pré e pós. Olha aqui, ó, essa injeção eletrônica aqui, ó, essa Ford TI VCT, mostra a quilometragem do carro, 38.273. Tá? Não são todas as injeções eletrônicas que mostram, que dispõem dessa informação, mas essa amostra. Se porventura esse cara aqui for alterada a quilometragem do painel em si e não a da central também, vai haver uma divergência entre quilometragens, né? Dá pra saber. Mas é isso aí. Ele vai para um teste de rodagem agora só para ver quanto é a eficiência dos freios. E por assim dizer, está concluído. Beleza, senhores? Tranquilo? Vamos prosseguindo aqui com a nossa oficina mecânica. Terça-feira, dia 9 de maio, né? No elevador, um Space Fox. Então, dia 9 de maio começa aí meio nublado. Previsão de chuva. Na casa aí dos 17 graus aproximadamente, tá? Space Fox no elevador, motor EA111 1.6. São aproximadamente aí 55 mil quilômetros rodados num carro de ano 2012, né? O que ele vai fazer aqui, ó? Vai trabalhar o arrefecimento, o corpo de borboleta, tá sujo já, e também a troca aí do nosso fluido de freio, tá? Para a troca do fluido de freio, a gente costuma sempre remover o reservatório aqui. Se quiser ganhar um pouco mais de conforto na desmontagem dele, pode remover aqui a caixa do filtro de ar. E nesse caso, como a gente também vai trabalhar no corpo de borboleta, a gente pode remover ele fora. Lembrando que corpo de borboleta aí de linha Volkswagen, ele precisa estar abaixo de 50 graus para fazer a readaptação. Nessas injeções Bosch Motronic aí, 7.9, .10, .20, .30, salvo erro algumas outras injeções também aí que não me vem na cabeça agora. Mas normalmente tem que estar abaixo de 50 graus Celsius para poder fazer a readaptação eletrônica do corpo via scanner. Então, normalmente nesses carros a gente não limpa o corpo com o motor em funcionamento, né? Acelerando, por exemplo, e borrifando o produto. A gente costuma tirar o corpo do coletor, limpa na bancada para poder resolver. Tranquilo? Vamos voltar para cá. Tá aí a dica para quem ainda não sabia, né? Porque senão, com ele funcionando, acelerando, queimando o produto, o motor atinge fácil aí a temperatura operacional. Aí tu vai ter que esperar ele baixar a temperatura para poder prosseguir então. Beleza? Vamos lá. Vamos desmontar o que se faz necessário e a gente começa então a trabalhar nele. E aí, Daniel, beleza? Opa, beleza? 100%? Bom dia. Aí, gurizada, ó. Reservatório removido. Terminei de lavar ele. Daniel agora tá botando uma vaselina para facilitar o encaixe dele aqui, né?
corpo também foi removido. E aqui, ó, na bancada, o nosso corpo de borboleta. Olha como está sujo. Nessa situação aqui, nós vamos utilizar esse produto aqui, ó. O Kolbe Descarbonizante Limpa TBI, tá? Ele é um descarbonizante de secagem rápida, né? Então, como a gente vai limpar o componente que é a peça na mão, a gente vai manter ele nesta posição aqui, ó, com todo o circuito eletrônico dele para cima, tá? Aqui, e vamos borrifando o produto até que ele fique então bem limpinho, tá? Por que o componente eletrônico para cima? Para evitar que o produto, né, o Limpa TBI, entre pelo eixo dele aqui e venha até a placa dele aqui dentro, podendo trazer algum tipo de problema aos potenciômetros ou enfim. Então assim é 100% garantido que não vai trazer prejuízo. Lógico que com o corpo fora do motor, tu gasta um pouco mais de produto, isso é óbvio, né? Porque não tem aquele arraste da sucção de ar do motor em si. Mas isso garante que fica mais perfeita a situação, né? Principalmente lidando com um sistema que depende de temperatura específica para poder fazer o procedimento de reaprendizado. Muito bem. Limpinho como tem que ser. E aí depois só voltar para o motor. Aqui a preparação da ferramenta então, que vai pressurizar o nosso fluido de freio, tá? Vai pressurizar o nosso fluido de freio. Atuador de embreagem também, essa mangueirinha em S aqui, a válvula de sangria está logo aqui para frente, né? Então sem a caixa do filtro de ar a gente tem acesso lá. Um bar de pressão é o suficiente. Isso aqui te facilita muito a vida, principalmente para você que trabalha sozinho na sua oficina, tá? A gente tem este modelo aqui, que era fornecido pela Radiex, e aquele modelo ali, tá aqui na parede, ó, que é fornecido pela Supertest. Na verdade, esse aqui, quem fabricava para a Radiex era a Supertest. Então a Supertest fez esse modelo diferente para poder fabricar aí, para poder disponibilizar no mercado. Então, para quem tiver interesse aí, é só procurar o site da Supertest, né? Tem essa ferramenta bacana lá para vocês poderem estar disponibilizando aí na oficina mecânica também, tá? Mais uma ferramenta aí para facilitar o trabalho dia a dia. Com essa ferramenta aqui, para todos esses sistemas, pode subir, Daniel. Todos esses sistemas que trabalham com rosca principalmente, né, ou alguns que possam ser utilizado adaptador, tu pode fazer a troca do fluido de freio do atuador de embreagem sozinho na tua oficina mecânica, em questão de minutinhos, que está resolvido. Olha aí, gurizada, como é prático e simples aqui, ó. Daniel pendura a garrafinha aqui com o auxílio da correntinha, né, ela é graduada. Ele posiciona a mangueirinha sobre a válvula que ele vai fazer a sangria, abre a válvula, coleta 100 ml, né, já saiu 100 de uma roda, 100 da outra agora. Fecha, pronto. Assim ele prossegue então para todos os pontos de sangria, né, as 4 rodas e atuador hidráulico de embreagem quando equipado, né. É um sistema bastante simples, rápido. O que dá aí, Daniel? 15 minutinhos para trocar? Mais ou menos. Mais ou menos isso, né? Isso. Rapidinho, tá substituído, pode fazer sozinho, né? Atende aí, vamos dizer o que? Uns 90% da frota que a gente tem hoje aí no Brasil, né? Muda só o padrão de tampa lá em cima, mas o procedimento em si, né? A partir do momento que conseguir colocar pressão, é o mesmo para todos. Ferramenta que a gente utiliza aqui na oficina e recomendo. Ó, temperatura do nosso líquido de arrefecimento ali, ó, 38 graus. Pode fazer o procedimento lá, Daniel, por favor. Não pode ter avarias, lógico. Tem que estar com o reset de parâmetros já aplicado. E agora, então, o procedimento. Ó. Enquanto ele pede o aguarde ali, ó, esse barulhinho que vocês escutaram é a nossa borboleta movimentando aqui, ó. Tá concluído. A partir daí, então, o motor está pronto para entrar em funcionamento. Está recebendo o primeiro enxágue aqui, está tirando o aditivo já bem fraquinho de dentro, quase sem coloração nenhuma. O fluido de freio está pronto. Vamos ligar o cara. Como a gente não trabalhou na parte de combustível, ele deve pegar de primeira. Ó. Perfeito. Então agora aqui a gente pode fechar nossas válvulas. Fecha a saída e a entrada, abre a circulação. A gente ainda não está utilizando a nossa DAC test,
né, que a gente recebeu aí num telespec, né? Mandou para nós pela admiração que ele tem pelo canal. Ele comprou o equipamento, usou uma vez no carro dele e mandou pra gente aí de brinde, né? Olha que bacana, né? Muito bom, um presente muito top aí. Porque a gente vai providenciar um carrinho desses aqui para também fixar ela acima, né? Ficar tranquilo também, vai ser 2 equipamentos para poder matar a charada. Vamos lá, vamos deixar nosso cara limpinho e logo logo ele tá entrando com o aditivo. Bom, depois de aproximadamente 4 ou 5 enxágues, nosso Space Fox aqui já tá por conta, né? O reservatório acabou que não precisou trocar, deu para lavar ele, tá levemente queimadinho, né? Mas sujeira por dentro não tem mais nada. Aqui na direção hidráulica o fluido tá perfeito, né? Só que já tem um certo ruidinho na bomba, proveniente da bomba, então o dono autorizou a gente colocar uma dose aí de 20 ml de Militec aqui dentro. Já foi colocado, né? Tá ali ele. E isso aqui então acaba por criar uma película de proteção na bomba também. E se duvidar aí, para com o ruído, ou pelo menos evita que continue piorando a situação, né? Até que ele possa de fato resolver o problema. O pneu está lavando a tampinha, vamos bater um ar, fechar aqui. E o nosso carro então aí vai estar pronto para voltar a funcionar, sem ajuda de equipamentos e, por assim dizer, concluído. A partir daí falta só então verificar umas 2, 3 ligadas de eleroventilador via scanner, para ter certeza que o dono pode ir embora com o carro sem trazer problemas nenhum pelo caminho. E aí, gurizada, tudo tranquilo? Vamos prosseguindo mais uma vez com a nossa oficina mecânica aqui. A quarta-feira do dia 10 de maio, 13 ou 14 graus aproximadamente por Canoas, pelo período da manhã. Mas tá tranquilo, tá? Esses 2 últimos dias aí, segunda e terça, tá meio difícil de coletar algumas cenas, né? Mas acho que agora embalo de novo. Aqui atrás do elevador, um Fiesta. Não. Não. Um Renault. Agora sim. Um Cliozinho Sedã 2007, motor D4D, né? Um motor 1.0 de 16 válvulas. 113 mil quilômetros e um pouquinho a mais, tá? Esse cara aqui tem alguns vazamentinhos de óleo. Vamos virar aqui. Esse cara aqui tem alguns vazamentinhos de óleo. O dono reclama de um detalhe. Olha só, vamos seguir a linha de raciocínio aí. O dono reclama que em algumas situações ele vem chegando próximo a uma lombada, né, um quebra-molas, como a gente chama aqui, ou uma sinaleira, né, um semáforo. E quando ele está reduzindo, por exemplo, o carro apaga. O que poderia ser isso, em princípio? Um problema aí com marcha lenta, de repente, né? Sujeira excessiva no corpo de borboleta? Pode, até pode ser, mas nem tanto. Aí, entrevistando um pouco mais o dono do carro aí, ele também comentou que o velocímetro tem momentos em que não funciona, tá? Logo a gente pergunta para ele se a quilometragem também para de registrar, principalmente o odômetro parcial, que é mais fácil de observar. E ele positiva para nós. Vamos lá, central de gestão eletrônica aqui, o nosso computadorzinho aqui, ó, né, o centro nervoso aqui do carro. Ele depende do sinal da velocidade, né? Velocímetro, né, o sensor de velocidade não informa apenas para o velocímetro a velocidade que o vivente está andando. Ele informa também a velocidade para a central poder, à base dessa informação, proceder aí com os cálculos aí de injeção, né? Tempo, enfim, controle de aceleração, enfim, né, uma somatória de todos os sensores para o controle dos atuadores. Quando o sensor de velocidade não está funcionando por algum motivo, defeito do sensor, defeito elétrico, defeito mecânico da caixa de câmbio, a central, assim como o velocímetro, perde essa informação. O defeito mais comum que isso gera no carro, quando falta o sinal de velocidade, é em desaceleração o motor apagar, tá? Então a gente já pode pré-julgar que o defeito principal pelo menos esteja no sensor. Se de fato for a substituição do mesmo, controle de aferição do velocímetro, reset de central já resolve o problema e fica tudo ok. Fora isso, ele tem aqui a princípio um vazamento de óleo aqui para trás, proveniente da tampa de válvulas. O dono também diz que observa um fluido vermelho no chão, né? O único fluido vermelho que nós temos aqui seria o da direção hidráulica,
Então seria muito importante localizar isso aí também. E ele reclama que no freio de estacionamento, na maioria das vezes, quando fica algum tempo puxado o freio de mão, quando ele solta que vai seguir andando com o carro, a roda traseira direita parece que ainda está freada, né? Ainda está trancada. Ele começa a rodar, dá um tranco na roda, né? Um estalo, um ruído, e ele sai rodando e ele escuta aquela roda chiando, vamos dizer assim. Então, esses são os detalhes aí que a gente precisa observar aqui no nosso Clio D4D. A gente vai começar a trabalhar nele na sequência. De fato, observa-se o protetor de cárter aqui ensopado de fluido de direção hidráulica, né? Fluido de transmissão. Esses pingos no chão aí, né? E aqui, ó, tá encontrado, apesar da lambança, tá encontrado a origem do problema, tá? Aqui a gente tem a bomba da direção hidráulica. E se a gente observar logo atrás da polia, tem essa gota formada aí, ó, bem no centro do vídeo, ó. Tá? Isso aí vaza então pelo retentor do eixo da bomba de direção hidráulica. Tranquilo? A princípio não é uma coisa que a gente repara aqui na oficina, né? Isso a gente encaminha sempre a alguma oficina especializada. Mas na pior das hipóteses a gente até poderia remover a bomba de direção e encaminhar para o reparo. Depois de reparado, né, a gente então só remonta ela, troca fluido direitinho e fica ok. Mas uma faxina aqui é imprescindível, né? Imprescindível. Observa-se também que aparentemente o nosso bujão do cárter também está vazando, óleo de motor no caso, mas a lambança maior aqui toda se dá aí ao fluido da direção hidráulica. Muito bem, vamos ver o que a gente consegue resolver quanto a isso, para poder passar para o cliente, tá? Vamos lá, vamos seguir com o orçamento. Ó, o Daniel me chamou a atenção aqui, ó, que na roda traseira esquerda a gente já tem um vazamento de fluido, ó. A gente observa aqui que está todo oleoso, até ali, observa-se que tem fluido por trás do cilindro de roda. Então a troca dos cilindros de roda traseiro, tem que ver aqui se houve contaminação da sapata de freio, né? Se havendo contaminação extrema dela, se faz necessária a troca, não há muito o que fazer. Não havendo contaminação, o limpa-freios da Kolbe é um produto específico para remover esse fluido daí, sem agredir o resto dos componentes de freio, né? Então já fica ok. Lado direito, sem problemas. A princípio sem vazamento, pelo menos escancarado, como no lado esquerdo. Porém, por via de regras, vai trocar o lado esquerdo, troca o cilindro de roda do lado direito também, e aí fica ok. E aí, Daniel, beleza? Opa, beleza? 13 aí, Daniel, beleza, no mesmo vídeo, já pensou? Vá. É pro pessoal não esquecer, né? É. Essa ferramentinha que o Daniel tá montando aí, ó, é um extrator top de linha da Raven. Esse cara grandão aqui, ó, tá? É um pistão hidráulico, é uma placa adaptadora no caso, alguns componentes para prisioneiro, para parafuso de roda. Pode pegar, Daniel, fica à vontade. E aí agora ele monta a placa, depois rosqueia o pistão hidráulico e ele consegue então puxar o nosso tambor para fora, tá? Nosso tambor já tem o rolamento de roda estourado, então é mais um problema, na verdade, né? A coisa não para de somar aqui e ele não está saindo de boa na mão. É possível talvez que o lado direito, se o rolamento não tiver estourado, saia de boa. Aqui a gente observa uma folga no tambor. Se a gente olhar lá dentro, a gente vê que o rolamento está estourado. E aí ele precisa desse tipo de equipamento aí para sair sem que a gente faça esforço físico, vamos dizer assim, né? Muito top. Assim que aquela peça estiver rosqueada aqui, a gente mostra ele extraindo o tambor. Muito bem, ferramenta encostada. Agora ele vai atuar aqui.
que é uma maior ainda. Aí, beleza. Essa parece que fica folgada, né? Ó, reparem aqui, ó, que conforme ele gira ali sem fazer esforço nenhum, ele vem tirando. Esses estalos que a gente escuta pode ser das lonas de freio, né? Então, por isso que ele está segurando, está com cautela, né? Não está com afobação nenhuma para tirar fora. Vem puxando devagarinho e a gente garante aí que não vai dar problemas. Ó, tá quase extraído já. E aí então, saiu fora, beleza. Aqui a gente vê tudo mega contaminado já pelo fluido, né? As sapatas, tudo sujo com aquele pó, aquela fuligem. O fluido na sapata em si também. Aqui infelizmente só entrando com freio traseiro novo, incluindo nessa conta rolamento de roda. E se duvidar até um tambor novo também, devido à borda que já tem aqui dentro. Bom, gurizada, aqui no nosso Clio é o seguinte, ó, o cliente não vai ter condições de resolver os problemas do carro, né? Então, para ele não simplesmente pagar a nossa taxa de orçamento e tirar o carro daqui sem ter resolvido nada, nós vamos trocar o sensor de velocidade para ele, vamos limpar o corpo de borboleta, resetar a injeção eletrônica e pelo menos nesse ponto o carro fica resolvido, né? Já volta a velocímetro a funcionar, volta tudo ao normal e ele não fica mais apagando, tá? Também vamos pelo menos dar um capricho nessa parte de trás aqui, ó. Vamos só lavar, né? Tá tudo registrado em vídeo, o dono não aceitou o orçamento por questões financeiras, né? Mas simplesmente para não montar com toda essa sujeira aqui, a gente vai jogar o limpa-freios, vamos tentar deixar o máximo de descontaminado. Monta com o tambor do jeito que tá, né? Aqui a gente observa ele, ó, com desgaste, né? Monta com o tambor do jeito que tá, monta com o rolamento estourado, a gente observa aqui. E aqui do outro lado, ó, a graxa vazando aí do rolamento, né? Então isso tudo aqui não implica em um procedimento mal executado da oficina, onde foi o que causou o defeito, né? Tá muito óbvio isso, muito claro no vídeo. A gente vai simplesmente remontar para o dono poder levar o carro embora, porém um pouco mais limpa a situação aí para ficar bacana, tá? Às vezes acontece, né? Às vezes o orçamento extrapola um pouco aí e a gente não pode dar o passo maior que a perna, né? Na situação do cliente aí. Aqui um Peugeotzito 206 2002, motor T5 JP4, né? Só a gasolina, é um 2002 ainda. Confesso para vocês que eu não sei nem qual é a quilometragem dele ainda, tá? Mas daqui a pouco a gente olha lá. Esse cara aqui, ó, o dono já vem sofrendo um certo tempo com ele, que o carro tá com um comportamento um tanto quanto errado, né? Principalmente frio, mas quando quente também. Limita a aceleração, dá anomalia antipoluição, o carro fica estranho, tem um cheiro de combustível mal queimado, vamos dizer assim, né? A gente olha pelo scanner, o tempo de injeção está bastante baixo, né? E o que a gente observa aqui, ó, é que ele recebeu uma sonda universal, tá? Ó, a sonda lambda, ele não tem sonda pós, só sonda pré. Aqui a gente observa o chicote, tá sobrando fio, né? E se a gente puxa a capinha para cá, ó, tá aqui a emenda, tá? A princípio, bem feito até, né? Parece que foi soldado direitinho, um espaguete termorretrátil, isolado, né? Contra a umidade, enfim, não haveria oxidação ali, nem nada. Porém, sonda universal é um grande problema, na verdade. A gente sabe aí, a gente tem uma boa experiência com sonda universal. A gente sabe que sonda universal nem sempre atende corretamente o sistema do carro. Então, nessa ocasião, o correto seria encontrar a sonda genuína dele. Até pode ser aí uma NTK, por exemplo, né? Ou até mesmo uma sonda Bosch, mas que seja de aplicação exata para este sistema, para poder partir daí, ele começar a trabalhar com uma sonda correta. Essa sonda está oscilando muito devagar, demora muito tempo para fechar a malha dela no scanner, né? Aquecer a sonda propriamente dito. Então ela pode estar aí numa resistência
fora do normal, né? Enfim, fica meio bagunçado. Testamos lá atrás com um manômetro de pressão e vazão da linha de combustível, tá lá ele, para ver apenas se não existia uma pressão excedente por parte da bomba, né? Bomba e regulador, por isso o tempo de injeção baixo, mas não, pressão e vazão estão corretos, então pode ser até aí por causa de uma falha da própria sonda, tá? Ele chegou aqui com vários erros de sonda acusados na injeção eletrônica, o dono inclusive teve que desplugar a sonda para conseguir rodar com o carro, né? Então esses relatos aí vêm a denunciar um mau funcionamento da sonda aqui pra gente. Então a gente vai montar um orçamento exato, acredito que seria conveniente remover os injetores para um teste ali na caixa C. Vamos ver o que o dono autoriza a gente fazer, tá? Vamos voltar aqui para trás rapidinho. Ó, aqui o Daniel molhou todo o sistema com água, utilizou a espuminha limpa-freios da Kolbe, né? Vai tirar essa sujeira toda daí. Tá aqui essa espuminha limpa-freios, é um produto específico, inclusive até para descontaminar as lonas de freio, por exemplo, quando já contaminadas por fluido, né? Mas dependendo do grau, lógico. Senão depois mais vale a substituição dos componentes em si. E pronto. Depois que ele passar o pincel, tiver tudo bem limpo, ele joga água, bate um ar comprimido e volta a ficar tudo ok. Aqui no Clio, removido o corpo de borboleta, né, e tá aqui ele na bancada. Olha a situação de desgraça do cara, né? Por trás está menos sujo do que pela frente, ó. Então vai passar por uma limpeza, né? Vai ficar brilhando, limpinho, novinho, para poder voltar para cá. E agora a gente vai chegar no nosso sensor de velocidade, que está lá embaixo também. Vamos executar os testes necessários aqui. Parte de freio traseiro, roda, isso já está tudo montado, né? E boa. O nosso Clio aqui teve sinal verde, nosso Peugeot teve sinal verde. Vamos verificar o sistema de ignição, né? Esse sistema evaporativo de óleo aqui, ó, tá pingando bastante em cima da bobina. O conector aqui tá todo sujo de óleo também, né? A vela a gente removeu uma, tá no código correto, parece até em bom estado, para ser bem sincero. Então a princípio velas aí não creio que tenha necessidade de troca, mas a gente vai tirar tudo isso fora, vamos limpar, vamos substituir a sonda, vamos entrar com a sonda correta para ele. Vamos deixar isso tudo aí top, né? Vamos remover também o corpo de borboleta dele para limpeza, os injetores, né? Esse aqui é um pouco mais chatinho, tem que deslocar o coletor, mas tem acesso, não é nada demais. Logo logo está tudo fora, então tá limpando. Vamos tentar deixar o mais top possível. Aqui com o nosso simulador da Tecnochip, né? Ferramentinha antiga aqui da oficina já, de muitos anos. Olha, muitos anos mesmo, já tem 10 anos quase essa ferramenta aí. A gente consegue testar o nosso velocímetro ali, ó. Tá? Com isso, a gente consegue ter certeza que a velocidade está sendo registrada aqui pelo odômetro e mostrada também pelo ponteiro, né? Ele já rodou aí cerca de 3 km mais ou menos em elevador. O sensor de velocidade está na mão do Daniel, tá? A princípio o defeito está com ele, porque testamos o chicote elétrico com a nossa canetinha aqui, ó, nossa canetinha voltímetro da Supertest. Ferramentinha bem top essa também, tá? Ela pega polaridade negativa e positiva pelos LEDzinhos ou pelo voltímetro, como está aqui, e ainda consegue medir o tempo de injeção de bicos injetores, né? Muito bacana essa ferramentinha aqui, ó. Testamos lá no chicote, temos positivo, temos negativo e temos o positivo de retorno do painel, que esse então recebe o hertz aqui, né? Os hertz aqui do nosso simulador ou do próprio sensor de velocidade. Fora isso, observamos que o pinhão lá na transmissão, conforme o Daniel gira a roda aqui, ele também funciona, tá? Infelizmente é um acesso ruim, não sei se a gente conseguiria mostrar. Vamos ver talvez com a lanterna. Vamos ver se é possível aqui. A gente consegue chegar lá. Vamos descer. Pode girar aí, Daniel. Bom, o pinhão é essa pecinha ali, ó. Repare que ele está girando. Beleza, Daniel, é o suficiente. Ó. Tá aí. Então, sensor de velocidade novo, se faz necessário. O corpo já está bem limpo já. Nem parece o mesmo. Pronto para voltar. Fio então funcionando.
Aqui a gente tem alguns gráficos, né? A posição da borboleta 15%, mesmo com a temperatura baixíssima, né? Tá em 26 graus agora. Rotação do motor está controlada para a temperatura que está no momento. E a velocidade aqui, apenas ao girar a roda uma vez, registrou 2 km/h, por isso o pico aqui do gráfico, ó. Beleza. A gente vai fazer um teste de rodagem com ele no elevador mesmo. Faz o seguinte para nós, Daniel, por favor. Entra ali, larga uma terceirinha para nós, por favor. Deixa eu subir um pouquinho mais ele aqui. Beleza. Pode largar, beleza. Tá marcando no painel? Ali, ó. Dá uma aceleradinha de leve aí, mantém uns 30 por hora aí. Beleza, ele tá girando apenas uma roda, né? Tá no ar. E olha aqui, ó. Funcionando, que é uma maravilha. Peugeotzito aqui, senhores, segue em manutenção, né? O coletor foi afastado. É uma feiçãozinha um pouco chatinha, mas não é nada demais. Para poder remover os injetores e largar eles aqui em teste, ó. Eles passaram por 10 minutos de ultrassom, tá? Eles até estavam bem equalizados, na verdade, bateram 60 ml antes do teste. Agora, depois dos 10 minutinhos de ultrassom em modo automático, a gente consegue comparar aí, né, e ver se isso aí melhorou para mais ou até mesmo para menos, né? Acaba por diminuir a vazão. Nós removemos a sonda dele aqui, ó, e a sonda que ele está utilizando é de fato uma sonda universal, como a gente já tinha passado para vocês, né? Ele está usando aqui, ó, uma universal Bosch, ó. Essa Bosch aqui, ó, ela é uma 0258986-507, tá? A sonda correta para ele seria 0258006-027, tá? Essa é a sonda correta dele, tá? Sonda original do carro. 1.616, de junho de 2001 até fevereiro de 2007. Só gasolina, antes do catalisador, né? Ou aqui código Peugeot 1628NH, tá? Aí ele traz aqui, ó, ela é uma sonda de 4 fios, comprimento do cabo aqui pouco mais de meio metro, é uma sonda planar. E ele também sugere a sonda universal para aplicar para esses modelos, tá? Que substituiria este código aqui, a 0258-986-615. Então, o pessoal errou em aplicar esta sonda aqui, ó. Essa sonda de final 507 não é a correta para essa aplicação. A aplicação correta seria a final 615. A gente vai tentar achar essa sonda aqui no catálogo, na parte universal, e ver para quais motores ela equiparia, que a gente passa para vocês. Mas um dos principais problemas com certeza está aqui. Aqui, ó, utilizando o campo de busca, né? A sonda então, que é que o pessoal aplicou no Peugeotzito, ó, 0258986507 universal, atende Towner, pela Asia Motors, pela Audi A3, A4, A6, BM Série 1, Série 3, vamos baixar aqui um pouquinho, o Chery, Cielo e Tigo, e Chevrolet Astra e Zafira, tá? Ó, aqui segue ela ainda também, pega a linha Chrysler, né, vários modelos, Citroën C3 1.4, aqui, ó, não atende 1.6, tá? Se pegasse o motor 1.6 na parte só gasolina também, por exemplo, de um C3, de um C4, vamos supor, beleza, seria a mesma sonda para o Peugeot aqui, mas não é. Tá? Fiat Brava para frente, aí alguma coisa, Palio, né? Essa sonda equipa bastante carro aí, ó, linha Ford, Ford ainda continua aqui, quase todos na verdade, linha Honda, Accord, os motores de 4 cilindros, Civic, Hyundai, aqui tem bastante coisa também, Jaguar, Jeep, Kia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, olha, uma sonda que tem uma gama bem grande. E o nosso Peugeotzito 206 1.4, tá? Infelizmente não é pro 1.6 aqui. Olha que bacana aqui, ó, nossa sonda. Vou nem falar o código para vocês aí, tá? Certinho, Made in Germany,
né? Tá deixando bem claro aqui, ó, que deve ser aplicada por um profissional. Beleza? Tem até aí, acredito que seja o endereço lá da fábrica, né, da Robert Bosch aí. Muito top, tá? Sondinha genuína. Olha que categoria. Conector, chicotinho no tamanho correto, né? Proteção aqui. Não que a sonda universal seja ruim, mas nada como aplicar a sonda correta, né? Ainda se tivesse entrado aquela lá final 615, né? Mataria a charada. Aqui um outro detalhe de anéis de vedação aí DS, tá? Isso aqui sim é anel top, gurizada, tá? A gente tem parceria com a DS aí, mas se fosse ruim nós não usaríamos, tá? A gente não se vende aí por dinheiro, vamos dizer assim. Tanto que de todos os nossos patrocinadores, né, as empresas que acreditam em nós aí, Doutorier, a Snap-on, a Raven, a DS, Iguaçu, a gente não pega dinheiro de ninguém. Kobe, né, muito importante aí, a gente recebe produto deles, tá? A gente não quer dinheiro, a gente quer produto de qualidade das marcas que a gente trabalha aqui na oficina, tá? Então a gente mostra aí, e assim como várias outras marcas que a gente não tem parceria, mas que a gente utiliza, que a gente mostra também, correias Gates, rolamentos INA e SKF, né? Dentre outras várias aí, tranquilo? Bom, o Daniel está terminando de montar os injetores ali para a gente poder voltar com eles ao coletor. Eles mantiveram todos os 4 perfeitos 60 ml, né? Então quanto à injeção deles, tá correto também, tá muito top. Então é montar isso aqui de volta, nós vamos trocar os anéis de vedação aqui do coletor de admissão também. É montar isso aqui de volta, prender, torque correto, né? Montar a sonda exata, vamos tirar as velas, vamos observar, limpar, regular se for necessário e botar o cara para funcionar aí. É muito provável que vai funcionar corretamente. Nós acabamos de verificar as velas aqui, ó. E para quem assistiu aí um vídeo passado nosso a respeito de um Nissan Sentra, né, com velas de platina, as quais tinham menos de 2 semanas e as velas literalmente derreteram no motor, né? A gente identificou um tracinho abaixo do P do que está escrito Japan, né, na vela da NGK, um tracinho abaixo do P naquela vela que a gente julga ser uma vela falsificada, tá? Essas velas aqui que estão no nosso TU5 aqui, ó, tem a mesma característica daquela vela de platina, tá? Inclusive, das 4 velas, uma delas, a gente largou aqui no primeiro cilindro para ter uma referência, tá com 500 ohms a menos do que as demais. Enquanto todos estão batendo na média de 4.500 ohms, essa aqui está batendo um pouco menos de 4.000, tá? 3.970 ohms aproximadamente. Então a gente vai observar bem isso aí, vamos botar para funcionar, vamos ver se o osciloscópio consegue capturar o secundário desta bobina aqui. E aí a gente consegue então ter uma base mais concreta para poder largar a opinião a respeito, tá? O Daniel está terminando de dar um talento na bobina ali para nós. Aqui o corpo então já está montado, perfeitamente limpo, conectado, né? Tudo limpinho, as tomadinhas, passar um bom limpa contato em tudo isso, ter certeza. Ele vai subir, vai trocar o filtro de combustível também e a gente vai colocar ele para funcionar então com os parâmetros resetados. Vamos ver o que vai trazer de diferença. Bom, a gente sabe que um filtrinho de combustível aqui normalmente é uma peça barata, né? Um componentezinho barato aí. Esse aqui, um MAN filter, né? A gente está substituindo por um Mali, ambos de qualidade excepcional. Mas eu quero mostrar para vocês aqui, ó, isso aqui, ó. Olha a cor desse combustível. Isso que aqui ficou só o restinho, muito já tinha saído de antes, enquanto o Daniel tirava o filtro, tá? Não vamos vacilar com um simples filtrinho de combustível, gurizada, tá? Vamos trocar o filtrinho de combustível, filtrinho de ar, filtro de óleo do motor, vamos trocar o óleo dentro do período correto, vai ficar top. Agora tá aí, filtro novo, vai receber também aí 2 latinhas de Perfect Clean no tanque e fogo no cara. Olha só, nosso ferrolito já está funcionando,
Já recebeu os dois Perfect, tá lá em cima. Mas o tri da coisa aqui, ó. Repara, a temperatura do motor está em 38 graus. A sonda já está oscilando, que é uma maravilha. Perfeita a oscilação dela, rápida, uma resposta eficiente. Malha dela já está fechada. A temperatura do ar do motor está perfeita também. Pressão e vazão da linha de combustível top, 100%. Agora aqui o Daniel está segurando só essa tomadinha de ar ali, né? Porque ele está quebrado essa tubulação. Seria muito interessante arrumar isso daqui para ficar bom, né? E a gente vai ver se é possível testar ele agora com o osciloscópio, né? Se a gente vai conseguir capturar o sinal aqui, só para ter certeza quanto ao sistema de ignição. Tendo certeza de tudo, a gente pode trocar de scanner, pega o tablet, pode rodar com ele aí, fazer um testezinho. É bem provável que tenha se resolvido. Bom, gurizada, aparentemente aqui, ó, pegando aqui a nossa vela com suspeita, né, mas a gente tem um gráfico bacana aí. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Mas a gente tem um gráfico bacana aí, ó, a respeito de secundário, tá? Aparentemente sem problemas. Vou pegar aqui do próximo cilindro. Essa bobina aqui é um pouco ruim de capturar com essa plaquinha aqui, tá? Mas a princípio é isso aí, Parece não ter nada errado com o sistema de ignição. A princípio, então, a gente pode remontar essa tubulação ali. Bom seria colocar uma novinha, né, para não ficar mais quebrado. Tá muito estranho essa situação aqui, ó. O pessoal já tentou refazer, né, na verdade. Ó, então tá adaptado, tá feio, né? Não tá muito funcional. Tá botando óleo para fora. Então vamos ver se o dono autoriza a gente trocar isso aqui também, né? Um componente relativamente caro para serem apenas tubinhos. Mas se ficar tudo ok aqui, valeria a pena o investimento. Bora lá, senhores, a bordo aqui do Peugeotzito, então. Leãozinho bombando, PDL 5,5 monitorando o cara aqui. E agora a gente vai rodar com ele aí algo próximo de uns 10 ou 15 quilômetros para gravar novos parâmetros, né, da injeção eletrônica, agora com o sensor de oxigênio novo, né? E aí a gente consegue ter certeza que o carro vai ficar bom e vai parar de dar brete. De princípio agora, né, não deu 1 km rodado ainda, o carro está funcionando sem mais problemas, tá? Aqui atrás, ó, manômetro de pressão e vazão da linha de combustível, né, tava ali apenas para ter certeza que estava ok, por causa do nosso tempo de injeção que a gente estava em dúvida. Depois que a gente percebeu que era uma sonda universal, a gente voltou as atenções mais para a sonda mesmo, né? Por sinal, vamos ver se a gente chega aqui, ó, a parte de injeção de combustível. Ó, o nosso tempo de injeção agora com ele funcionando oscila aí entre 3.4 milissegundos a 2.6 milissegundos, tá? Então, acima de 3 ponto alguma coisinha, né? 3.0 mais ou menos, ele tá com um tempo bacana, principalmente aí para marcha lenta, vamos dizer assim, né? Ó, agora, por exemplo, aí o carro tá marcha lenta, ele fica mais em 3.4 milissegundos. Muito bom. Então a gente volta aqui para controle de emissões, onde a gente pode ir monitorando nossa sonda, rotação, e a gente vai vendo aí o que acontece, né? Ele tá meio ruinzinho de suspensão já também. Apenas só a tela do PDL dá muito reflexo. Talvez uma película fosca resolveria o problema, mas eu sempre me esqueço de providenciar para ele, então vamos levando assim mesmo por enquanto, tranquilo? Mas é isso aí, vamos rodar, vamos ver o que a gente acha aí pela frente. Aí, gurizada, esse lado aqui da BR-116 vocês nunca viram, né? Pois é. Aí, nosso Peugeotzinho tá andando muito bem, obrigado. Zero avarias, né? Bacana, tá andando bem, tá despachando legal. Não tem nenhum tipo de embrulho, funcionando muito redondinho. Parece aí que conseguiu resolver o problema. Não gravou mais nada, agora a gente tá voltando aqui pra oficina. Muito bem, gurizada, o Peugeotzito está de volta aqui na oficina então, já está aqui de boa.
Ele substituiu também aqui o filtro do ar do motor, lógico, antes da gente sair para rodar. Entrou um filtrinho novo, Frank, vocês já viram aqui antes nas cenas anteriores. Ele rodou aí basicamente 14 km, perfeito, né? Fazendo aí, andando trecho urbano, rodovia, né? Acelerando, mantendo velocidade. O carro rodou perfeito, não apresentou mais código algum de falhas. Ele tem apenas uma avaria referente ao airbag do motorista, né? Circuito aberto no sistema de acionamento do airbag, então nada a ver com o motor em si, né? Mas é isso, acredito que o que o dono reclamava, que passou por outras oficinas aí e não teve solução, aqui com a gente parece aí estar resolvido. O que a gente vai fazer agora? Vamos deixar ele esfriar de novo, deixar ele mais um tempo parado aqui na oficina. Assim que a temperatura dele baixar direitinho, a gente sai para um teste novo. Julgando basicamente como aquele dono que simplesmente bate chave e sai andar com o carro, né? É isso que a gente vai fazer com ele. Porque o dono disse que frio era onde mais falhava. Lógico, uma sonda errada, o motor frio é onde mais falha mesmo, é onde fica terrível o funcionamento do carro. Então agora sim, esse aqui, os 33 graus Celsius, que foi logo que a gente deu partida nele, a malha da sonda já fechou em seguida. Bateu 35, 36 graus e fechou a malha e a sonda já estava oscilando com velocidade. Coisa que a sonda errada não estava fazendo. Então, agora sim está sussa, resolvido. Tranquilo? Se porventura algo a mais vier a acontecer, ou enfim, até um feedback do próprio dono do carro, a gente passa para vocês com certeza num próximo vídeo. Gostou desse? Deixa aquele likezinho básico aí para nós. Compartilha no seu Facebook, nas suas redes sociais. E também não deixe de se inscrever no nosso canal se você não for aqui. Nossa fanpage, facebook.com/DiegoVelocímetros. A gente vai começar a largar aí algumas transmissões ao vivo durante o próprio horário da oficina. Hoje a gente fez uma no meu Facebook pessoal, né? Para quem quiser, o link, né? O endereço está aqui na descrição do vídeo. Eu acho que eu já não consigo aceitar mais ninguém, mas às vezes a gente vai renovando aí, conforme alguns vão saindo por conta própria, né? A gente vai aceitando novos amigos aí. Tranquilaço? Grande abraço e até o próximo vídeo.